Aline, estudando questões e processos incidentes do Código de Processo Penal. Assinar a alternativa correta nos termos do Código de Processo Penal. Letra A. A arguição de suspeição manifestamente improcedente deverá ser rejeitada liminarmente pelo juiz ou pelo relator, independente de prévio contraditório. Olha como a gente vê isso independente de prévio contraditório, já fala, ah, não, tudo tem que ter contraditório. Aí vai quente nesse raciocínio que tudo que tem que ter contraditório, que você vai se ferrar, filha. Não, não é tudo que tem que ter contraditório, não. Essa arguição de suspeição manifestamente improcedente deve ser rejeitada liminarmente, sim, pelo juiz ou pelo relator, independente de prévio contraditório. Independente de prévio contraditório. Ok? Agora vamos para as próximas questões. A oposição de suspeição da próxima alternativa. B. A oposição de suspeição às autoridades policiais nos inquéritos será julgada pelo juiz. Primeiro que é o seguinte, o policial, você não vai opor oposição contra o policial nos autos do inquérito. Porque se ocorrer do policial ser suspeito, ele mesmo deve declarar-se suspeito quando ocorrer um motivo legal. Vamos imaginar que eu sou policial, estou lá no meu processo, cuidando do meu inquérito, e eu sou suspeita, porque a pessoa que aparece lá era um vizinho de infância, e eu mesmo falo, eu sou suspeita, eu não posso tomar conta desse processo, porque eu conheço essa pessoa, tá? Então, a oposição de suspeição às autoridades do inquérito policial não será julgada pelo juiz, porque não existe oposição de suspeição pelas autoridades policiais. Artigo 107. Não se pode opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas elas deverão declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Letra C. Quanto às exceções de as arguições de litispendência e coisa julgada, vem na frente das demais, precedem as demais, pois ninguém pode ser julgado pelo mesmo fato duas vezes. Não, a única que precede as demais é a de suspeição. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. E eu também errei essa aqui, fui quente nessa, porque ela parece correta. A letra D. Se a decisão sobre a existência da infração depende da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal fica suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado. Poderá é o erro da questão, o resto está tudo certo. Então, esse aqui é aquele caso de uma pessoa que está sendo acusada de crime de bigamia, que é casar em 2 vezes. Só que para o primeiro casamento dessa pessoa, ele entrou com uma nulidade de casamento, falando que a pessoa era um traveco, e ele não sabia. Então ele pediu a anulação, declaração da nulidade daquele casamento, e ainda não acabou o processo está rolando ainda no juiz cível. Ou seja, para que o juiz criminal possa dar uma sentença condenando ele por um crime de bigamia, é necessário aguardar a decisão lá no processo cível, que vai estabelecer se ocorreu a nulidade ou não daquele casamento, porque depende completamente disso. Ou seja, a decisão sobre a existência do crime de bigamia, ou seja, a decisão sobre a existência da infração depende da solução de uma ação que se repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas. O que é o estado civil das pessoas? Casamento, morte. E o curso da ação penal poderá ficar suspenso? Não, ele deverá, porque trata-se de uma... tem um nome. É a questão prejudicial obrigatória heterogênea perfeita. O que é uma questão prejudicial obrigatória heterogênea perfeita? A pessoa que casa com o traveco e depois ela é acusada de bigamia, mas ela está anulando o casamento com o traveco, tá? Como ela está anulando aquele casamento, ela não pode ser condenada por bigamia enquanto não acabar aquele processo de anulação, que é o estado civil das pessoas. Trata-se de uma questão prejudicial, obrigatória, heterogênea, perfeita, porque a suspensão é obrigatória e trata-se de um outro ramo do direito, que não é o direito penal. Então, suspende o processo. A prescrição, nesses casos, ela
suspende, para de contar e depois volta. Ela suspende, ela para naquele momento, não zera, não interrompe. O juiz aqui do crime, da bigamia, fala para aqui, pause, põe pause, suspende a prescrição, suspende o processo e vamos aguardar aquela decisão do traveco, se anula aquele casamento ou não anula aquele casamento. Isso é uma questão prejudicial, obrigatória, heterogênea, perfeita. Porque trata-se do outro ramo, deve-se aguardar a decisão do outro ramo do direito. Então o erro está aqui, não é poderá, deverá, só para fixar. Letra A, se a suspeição for manifestamente improcedente, o juiz ou relator rejeitará liminarmente. Letra B, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais, mesmo nos autos de inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. E letra C, a arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Então, a de suspeição vem na frente, salvo quando fundada em motivo superveniente, lógico, um motivo que veio depois. Então, em regra, a arguição de suspeição precederá as dispendências, coisa julgada, a suspeição vem na frente. E se a decisão sobre a existência da infração penal se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Ou seja, trata-se de questão prejudicial, obrigatória, heterogênea, perfeita.